Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Rodolfo. Eu já consegui algumas aprovações na área fiscal. Eu fui aprovado em sexto lugar para o Fisco Municipal de Uberaba, 17º lugar para o Fisco Estadual do Maranhão, quinto lugar para o Fisco Municipal de Teresina e 10º lugar para o Fisco Estadual de Santa Catarina. E boa parte dessas minhas aprovações eu devo ao professor Felipe Araújo. Por um bom tempo ele foi meu coach, me deu instruções, orientações de como estudar, e em todos os concursos que eu prestei, eu usei o material dele de contabilidade para ser a minha base para preparação. É um excelente material, na minha opinião, o melhor material disponível no mercado. E se você tiver em dúvida de qual material seguir, recomendo fortemente que vá com o material do professor Felipe Araújo, que você não irá se arrepender. Um abraço e bons estudos. Olá, caros alunos, tudo bem? Sejam bem-vindos. Aqui quem fala é o professor Felipe Araújo e vamos apresentar aqui para vocês a aprovação em 8 semanas para o concurso de técnico nível superior, especialista em serviços públicos da Prefeitura Municipal de Teresina. É um planejamento e como eu faria se eu fosse fazer essa prova tendo aí 8 semanas. De hoje, que é dia 8 de fevereiro, nós vamos fazer o planejamento começando na segunda-feira, que é dia 10 de fevereiro de 2020, e aí de 10 de fevereiro até a data da prova. A nossa ideia é que você seja aprovado mais rápido, adotando as táticas corretas e fazendo um bom planejamento, que isso é o diferencial de qualquer aprovação. Antes da gente iniciar, peço que você compartilhe este vídeo com os seus amigos, que você, se tiver alguma dúvida, comente aqui na descrição, nos comentários, desculpa, e você coloque aí a sua dúvida, dê o like e se inscreva no canal para que você receba mais informações e conteúdos de forma gratuita. Lembrando que o arquivo vai ficar na descrição deste vídeo. Pessoal, vamos lá iniciar. Então, é isso. Pessoal, um bom planejamento, certo? Aqui nós temos aí o aprovação em 8 semanas, programa de estudos, técnico de nível superior, fiscal de serviços públicos, prefeitura de Teresina. Aqui nós vamos fazer um planejamento geral para você ser aprovado mais rápido. É o melhor custo-benefício que tem. Eu preciso que você seja disciplinado, estude diariamente até o dia da prova. Lembrando que isso é um período temporário, pessoal. Depois que passar a prova, você vai poder aproveitar o resto da sua vida e, com fé em Deus, aprovado. E dedicação é muito importante que nesse período você abdique de alguns momentos para priorizar o seu estudo e ser aprovado de forma mais rápida. Esse é um grande diferencial. Estudar da forma correta, utilizando as técnicas, as melhores técnicas, e estudar por bons materiais. Ou seja, isso daqui, pessoal, só vai funcionar se você tiver todos esses ingredientes. Porque não adianta eu dizer o que é mais importante, fazer o planejamento e você estudar pelo material errado. Não adianta eu fazer o planejamento e você não estudar as técnicas corretas. Então, aqui é um conjunto. E lembrando, nós fizemos aqui um planejamento utilizando a média das pessoas que têm uma carga horária de 5 horas por semana e 8 horas sábado e domingo, mas claro que quanto mais você estudar, melhor e mais garantia de que você será aprovado. Beleza? Entendi, Felipe. Vamos lá. Então, pessoal, esse concurso é técnico de nível superior, especialidade fiscal de serviços públicos. A banca é FCC. Requisito para investidura: qualquer formação,
Não importa a sua área, se biologia, medicina, química, matemática, contábeis, administração, não importa. Remuneração de R$ 4.000, né? R$ 4.011,03. A carga horária é muito boa, 30 horas por semana. Inclusive, você, se quiser estudar para outro concurso, você vai ter tempo. Nós vamos ter 20 vagas, sendo 19 para ampla concorrência e 1 para PNE, portador de necessidades especiais. Nós vamos ter provas objetiva e discursiva. Não esqueça da data das inscrições, de 10 horas do dia 10 de fevereiro às 14 horas do dia 6 de março de 2020. A taxa de inscrição é R$ 85. A prova vai ser aplicada no dia 5 de abril de 2020, no turno da manhã, 4 horas. E aqui nós temos as informações da prova objetiva, que tem a maior pontuação, ok? Então vamos lá. Nós vamos ter 30 questões de peso 1 em conhecimentos gerais e 30 questões de peso 3 em conhecimentos específicos. Então, observem que aqui você já tem 90 pontos, pessoal. Ó. Se você observar, 75% da prova. Então, você vai priorizar essa, com certeza. Claro que nós vamos ter os mínimos, e aí eu vou falar mais à frente. Se eu for colocar por disciplina, pessoal, ó, aqui nós vamos ter 15 pontos. Aqui nós vamos ter, ó, 5 vezes 3, 15 pontos. 5 vezes 3, 15 pontos. E 10 vezes 3, nós vamos ter aí 30 pontos. Então, observem que essas 4 disciplinas, de um total de 9, elas correspondem a 75 questões de 120. Então, essas são as disciplinas que você vai mais priorizar. E dentro delas, você vai priorizar os assuntos mais cobrados na prova. Isso é adotar a tática correta. E aí, sobrando tempo, você vai priorizar quem? Quem tem mais pontos. Depois, nós vamos ter, ó, civil e comercial, 12 pontos. Eu diria que um ótimo custo-benefício é direito do consumidor, são 9 pontos e o assunto é bem enxuto, e assim por diante. E dependendo da disciplina que você tenha dificuldades, ok? Você, claro, você pode deixar um pouco ela de lado, mas tem que fazer pelo menos os mínimos. Tá, Felipe? Eu tenho muita dúvida, né? Tenho dificuldades em raciocínio lógico. Estudo mínimo para acertar 4 questões e foca nas outras. Claro que é um concurso que tem probabilidade de o aluno fazer mais de 90% das questões. Porém, é a tática que você vai adotar, tendo em vista o pouco tempo e as suas dificuldades. Beleza? Então, vamos lá. Pronto. Então, feito isso, ó, observem. Claro que você vai priorizar, só que nós precisamos acertar no mínimo, ó, no mínimo, isso simultaneamente, 50% da prova de conhecimentos gerais e 50% da prova de conhecimentos específicos. Então, por exemplo, não adianta você acertar todas as questões de conhecimentos específicos, 30, fazer 90 pontos, e aqui na de conhecimentos gerais acertar só 12, que é 40%. Então, lembrem-se sempre dos mínimos, tá? Então, você pode ir para fazer em uma prova os mínimos. E claro que o foco maior é na o quê? Na de conhecimentos específicos, que tem mais pontuação. Porém, você tem que lembrar de fazer pelo menos 15 questões aqui. Talvez, se você for muito bom em português, ó, já garanta isso com 15 questões de português. Além disso, pessoal, os candidatos que obtiverem média aritmética ponderada igual ou superior a 6 serão habilitados e classificados para correção da redação
E claro que tem uma limitação, que são de 200 candidatos. Mas, Felipe, como é que é 6 pontos se a prova tem 120? Pessoal, na verdade, eles vão pegar esses 100 pontos, fazer uma média, um cálculo, como se fosse de 0 a 10, tranquilo? Transformar esses 120 de 0 a 10, fazendo a média com todos os alunos, e você vai ter uma pontuação de 0 a 10. Tranquilo? Claro que se você acertar 120 questões, você vai ter 10. Se você acertar 60 questões, provavelmente você vai ter mais ou menos 5. Quando eu falo aí, claro, 60 não questões, né? 60 pontos de 120. E aí é feito um cálculo da média ponderada. Tranquilo? Então, você tem que fazer 50% em cada e, no mínimo, que dá mais ou menos aí perto, 60% dos pontos da prova, considerando esses 6 aí de 0 a 10. Beleza? Para que aí você seja classificado para corrigir a redação e possa ficar entre os candidatos aprovados, que são as vagas, mais os classificados que podem ser chamados no concurso, durante o prazo de validade. Beleza, Felipe? Lembrar que a prova de redação vai ser um texto dissertativo argumentativo a partir de proposta única sobre assunto de interesse geral, conforme disposto no capítulo 9 do edital, que aí você vai dar uma lida. Serão corrigidas 200 redações, os empates na última posição serão considerados, né? Considerando, claro, a classificação da prova objetiva. A nota da redação, pessoal, ó, são de 10 pontos. Serão avaliados, conforme disposto no capítulo 10 deste edital, as provas, né, de títulos, que é mestrado, pós e doutorado, porque é uma prova de nível superior, e o valor máximo é de 1,5 pontos. Então, aqui pode ser um diferencial para você ganhar umas posições, mas o mais importante é a prova objetiva e a prova de redação. Feito isso, antes da gente passar para a divisão do planejamento, que eu vou colocar na descrição, pessoal, lembrando que aqui é de forma objetiva. O conteúdo programático, nós temos várias disciplinas. Eu trouxe alguns para vocês visualizarem como vocês devem estudar. Então, por exemplo, direito constitucional. Ok? Então, o que é que ocorre aqui em direito constitucional? É um assunto bem pequeno, pessoal. Ele traz dos direitos e garantias fundamentais, ok? Da organização do Estado, aí tem dos municípios, da administração pública, as disposições gerais dos servidores públicos. Caros alunos, essa parte aqui, vamos lá, o que é que eu recomendo? É você, tranquilo? Claro, pegar um material para estudar, aliado a isso, ler a Constituição Federal, vão cobrar muita literalidade, pode ter certeza, os artigos 1º ao 5º, você tem que saber isso memorizado. Como é que você vai memorizar? Você vai memorizar lendo ele e relendo várias vezes durante a semana. Tira um horário para ler a lei seca e depois ir lembrando. E para finalizar e ter aquela fixação melhor, responder muitas questões de concursos anteriores, priorizando sempre a banca FCC. Tranquilo? Só se acabar as questões de pelo menos 6 a 7 anos atrás, aí você passa para outra banca. Mas você precisa ler esses dispositivos e resolver muitas questões. Lembrando que o professor que você for assistir a aula, é importante que ele diga isso nos meus materiais que eu ministro a disciplina de contabilidade, eu sempre digo, dentro da disciplina, quais os assuntos mais cobrados. Então, se não tiver tempo, você vai primeiro estudar a base, para entender aqueles assuntos iniciais, e depois você já tem que pular e estudar aquele assunto mais cobrado. Ah, o assunto mais cobrado é o artigo 5º, vamos supor. Então, você vai estudar ele e depois você vai estudando os outros. Porque se não der tempo, você estudou aquilo que é mais cobrado e quando vier a prova, você acerta pelo menos 80% a 90% das questões da prova. Isso é muito importante. Beleza? Show de bola, Felipe. Vamos lá.
Direito do consumidor, pessoal. Basicamente é uma lei complementar número 5.305. Então, eu diria que o custo-benefício é muito bom. Aqui também, pessoal, vai cobrar multa, ó, literalidade. Ou seja, cópia literal da lei que trata aqui. Então, aí é o caso de ler a lei, ok? E responder questões. Muitas, pessoal. Essa reta final é importantíssimo responder questões. E aí, claro, tem as outras disciplinas, mas eu trouxe, pessoal, a questão aqui de legislação municipal, que é a principal disciplina, porque nós temos um total de, 30 pontos. 30 pontos. Então, você com certeza vai colocar mais horas para essa disciplina. Tranquilo? Que cobra basicamente também legislação. Felipe, se não tiver muitas questões de legislação, você vai fazer as que tem e depois é o quê? Ler o material do professor, focando sempre nessa reta final, tentar ser mais resumido, andar mais rápido e responder muitas questões. E aí, se não tiver muitas questões, você vai ter que fixar literalidades. Eles vão cobrar dessa forma. Às vezes não mudam nem a vírgula, pessoal, no sentido de cobrança. Podem confiar em mim, beleza? Felipe, das outras disciplinas, aí cada professor vai direcionar de forma que você estuda as disciplinas com maior peso, coloca mais horas, e dentro das disciplinas de maior peso você vai estudar os assuntos mais cobrados, sempre respondendo muitas questões. Pode repetir questões, Felipe? Claro, isso é uma forma de revisar. Ah, mas eu já acertei a questão. Beleza, mas de tempos em tempos você pode fazer, porque aquilo você está revisando o assunto também, além de ler a literalidade. Tranquilo? Então, muito importante isso. Na hora de montar o planejamento, o que foi que a gente fez? A gente priorizou as matérias com maior pontuação. Quando eu digo maior pontuação, não importa se tem maior quantidade de questões ou não. Por exemplo, português é importante porque tem 15 questões a peso 1. Depois nós pegamos constitucional, por exemplo. Olha aqui. Porque apesar de ter 5 questões, mas são peso 3. Então, o que importa aqui é a pontuação. Beleza? Além disso, levamos em conta o tamanho do conteúdo e você vai adaptar isso daqui de acordo com a sua dificuldade. Por quê? Vamos supor, português tem um peso importante. Então, você vai priorizar. Só que o tamanho do conteúdo não é tão grande e você é muito bom em português. Passou 2 semanas, você já está tinindo em português, consegue fechar provas. Aí você diminui a quantidade de horas para manter o mesmo padrão de acertar as questões e pode colocar essas horas de português para outra disciplina que você tenha dificuldades. De forma que você vai estudar sempre pensando nas prioridades, mas também tentando estudar tudo de todas as disciplinas, porque se der tempo, você consegue gabaritar toda a prova. Beleza? Pronto. Então, nós montamos esse planejamento, ó, como eu falei, dessa reta final, que vai ser o aprovação em 8 semanas. Claro que você já pode estudar hoje, 8 de fevereiro, ou amanhã, mas isso daqui é para começando dia 10 de fevereiro de 2020 até o dia da prova, que vão dar 8 semanas. Nós montamos o planejamento fazendo a divisão, principalmente, da pontuação da disciplina, do tamanho do conteúdo e das dificuldades. Felipe, mas aí você não fez personalizado para mim. Beleza.
Eu peguei, pessoal, a média. Então, geralmente, a média tem dificuldade em quê? Em tal disciplina eu fiz isso, tá certo? Então, a divisão foi por disciplina, priorizando as com maior pontuação, priorizar as que você tem mais dificuldades e também o tamanho do conteúdo. Por exemplo, o consumidor é bem pequeno. Você precisa, pessoal, revisar para não esquecer. Você vai revisar por meio dos seus resumos ou dos professores. Isso daqui é para você fixar, ok? Por que você chega na prova, olha para a questão, lembra que estudou, mas não lembra da resposta, é porque você não fixou bem. Então, fixar bem é fazer revisões logo após o estudo, 1 a 2 dias, e revisões semanais, e além disso, fazer revisões mensais, e uma semana antes da prova você faz aquela revisão final que antecede o seu certame. Pessoal, resolver muitas questões. Na dúvida, faça questões, mesmo que você vá errando, vai anotando no seu resumo, ó, você tem um resumo dos erros, ou seja, o resumo dos erros que não está no seu resumo, e aí você vai anotando e isso você vai priorizar, porque é o que você está errando e cai em prova. Tranquilo? É importante fazer 1 ou 2 simulados antes da prova, simulando o dia da prova, sempre no mesmo dia e horário da prova. Ok? E a aprovação, pessoal, ela é o fruto de disciplina, rotina diária de estudo, que nós vamos precisar, dedicação, abdicar, recusar alguns convites, pelo menos durante o edital, técnicas de estudo corretas e bons materiais. Então, feito isso, vamos passar lá, pessoal, olha aqui, vamos passar para o nosso arquivo, beleza? Então, vamos lá, ó. Aprovação em 8 semanas, programa de estudos, técnico de nível superior, especialidade fiscal de serviços públicos. E aí, contei com a ajuda do meu amigo Luiz Eduardo. Esse arquivo, pessoal, ele vai estar na descrição desse vídeo, o link, tranquilo? Então, é a aprovação em 8 semanas e tem aqui a divisão em 8 semanas. Se você quer receber dicas, siga o professor Felipe lá no Facebook, Instagram e também aqui no YouTube. Então, pessoal, esse é o nosso direcionamento de reta final para você atingir a aprovação no concurso da Prefeitura de Teresina, técnico de nível superior, especialidade fiscal de serviços públicos. Vamos fazer a nossa parte, mas precisamos que vocês façam a sua, estudando pelos melhores materiais com disciplina e dedicação. Felipe, me faz indicação. Aí você me manda uma mensagem, seja pelo meu e-mail, ou pelo celular, ou pelo direct do Instagram, que eu vou ter o maior prazer em fazer as indicações. Tranquilo? Pessoal, nós fizemos aqui a divisão e do dia 10 de fevereiro até o dia da prova, nós vamos ter 314 horas para você estudar, considerando, claro, uma carga horária de segunda a sexta de 5 horas e sábado e domingo, 8 horas. Beleza, Felipe, entendi. Mas se você tiver mais tempo, pessoal, estude mais. Aqui eu diria que é o mínimo. Se você conseguir fazer, por exemplo, só estudar e conseguir estudar mais, inclusive você vai ter mais chances de ser aprovado. E se você já tem uma bagagem, melhor ainda. Isso daqui vai dar mais certo ainda. Felipe, se eu estou do zero, também dá certo. Você vai ter que se esforçar um pouco mais para perder aí, não, como é que se diz? Recuperar o tempo daqueles que já vinham estudando. Tranquilo? Então, isso daqui é válido tanto para quem está iniciando, quanto para quem já está estudando. Claro que para quem já está estudando, ele talvez tenha mais sucesso. Mas você também que está iniciando e tem pouco tempo, isso é uma forma de ajudar você nessa preparação final. Beleza? Então, observem que nós colocamos, ó,
mais horas justamente para quem? Para a legislação municipal, tranquilo? Língua portuguesa, constitucional e administrativo, que são matérias que têm mais questões. E aí trouxemos também um ponto de revisão, para que você revise o que você estudou. Claro, quem já terminou tudo e só está revisando, pessoal, você pode, com o tempo de revisão, fazer questões, beleza? Então, aqui vai ser dividido da seguinte maneira, Nós vamos ter a semana 1, e aí nós vamos ter o dia 1. No dia 1, você vai estudar matemática e raciocínio lógico, 2 horas, direito constitucional, 2 horas, e direito penal, 1 hora. E aí você vai anotar aqui o que você estudou, a quantidade de horas, a HBC é hora de bunda na cadeira, e você coloca o conteúdo estudado para controle. Respondi 10 questões, revisei matrizes, revisei artigo 1 ao 5º e assim por diante. No dia 2, observe que a gente colocou agora um tempo de 30 minutos, que é para você tirar aqui 10 minutos e revisar o que estudou no dia anterior. Se foi questões, refaz as questões que errou. E assim por diante. Aí nós vamos ter o dia 3, o dia 4, o dia 5, pessoal, a semana 2, e cada dia dizendo qual disciplina você vai estudar e quantas horas até a última semana. Então já vou pular aqui, e aí nós temos as divisões. E na semana 8, só vamos ter até sábado. Então vamos ter aqui, na segunda-feira, sempre iniciando. E lembrar, pessoal, sempre na revisão semanal, nós vamos colocar 2 horas para você tentar revisar pelo menos 20 minutos de cada matéria, daquilo tudo que você estudou durante a semana ou daquilo que você teve dificuldades. Isso é muito importante. Beleza? E aí observe que ele é padrão. E na semana que antecede a prova, no dia anterior, você vai ter aí um maior tempo para você priorizar, revisar aquilo que você tem mais dificuldade, aquilo que mais cai na última semana antes da prova. Beleza? Mais algumas dicas. Lembrando, esse arquivo está aqui na descrição do vídeo. Felipe, eu estudo primeiro o que eu mais gosto e depois do que eu não mais gosto, como é? Pessoal, você tem que estudar mais o que você não gosta. Porque o que você gosta, isso já é mais fácil de aprender. Tranquilo? Além disso, Felipe, eu estudo de manhã, de tarde e de noite, 2 horas cada horário. O que é que eu devo priorizar no horário? Vai depender da sua produtividade. Pessoal, no início do dia você é mais produtivo, então estude as matérias com maior peso, as que você tem mais dificuldade, porque você vai ter maior produtividade. E deixe para o período da noite, que você está mais cansado, para estudar aquelas matérias que você tem mais facilidade. De forma que você consiga equilibrar aí e consiga ter bons rendimentos, qualidade no estudo. Outra coisa, você não precisa estudar 2 horas seguidas. Você pode estudar 1 hora, estuda 1 hora. Você pode estudar 1 hora de manhã antes de ir para o trabalho, por exemplo. Depois estuda 1 hora meio-dia, estuda 1 hora à noite e assim por diante. Aqui é, na verdade, um direcionamento de forma geral e que você aprenda a estudar. E lembrando que você não precisa fazer aquilo tudo no mesmo horário. Pode estudar aí, como diria, picado durante o dia. Beleza? Pessoal, então era isso. Tá certo? Lembrar o que eu sempre falo, as oportunidades, elas aparecem para quem se mantém preparado. Aqui nós estamos tentando ajudar você em um reta final, mas claro, se você já tivesse estudado, isso daqui terá melhor ainda resultado. E qualquer dúvida, se eu não tiver falado aqui da forma correta de estudar, coloca aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer em ajudar todos vocês. Beleza? Eu desejo sucesso desde já e bons estudos durante essa sua trajetória. E esforce-se ao máximo que com certeza uma vaga será sua.
E lembre-se, se você foi aprovado e assistiu esse vídeo, e aí muitos alunos dizem que eu prevejo, né, que você vai ser aprovado, depois venha dar o seu comentário para saber se ajudou na sua aprovação a nossa transmissão, o nosso conteúdo aqui do aprovação em 8 semanas, que é algo extraordinário e que aprova muitos alunos em todo o Brasil. Tranquilo? Sucesso, abraço e bons estudos!